Eita, parece que tô ao vivo já. Deixa eu me ajeitar. Deixa eu... Caixa de perguntas. Olha a galera chegando aí. Parece que às 19 horas é o horário da live, viu? Todo mundo começou a fazer live agora às 19 horas. E aí, galera, vamos chegando aí. Vou deixar a caixa de perguntas, eu acho aqui. Ah, não, vocês fazem as perguntas, né? Vou esperar a Bia aparecer. Pô, eu não sei mexer, sabe, nesse negócio aqui. E aí, galera, e aí? Boa noite, Fagner. Vamos, Vitor, tamo junto. Vamos, Felipe. Rainelli. Professor Bruno Pimentel. Nayara que acabou de entrar. Boa noite aí, todo mundo. Vamos esperar aí. Bia dar sinal de vida. Xicarazinha raiz. Tomar um cafezinho. Tem a roupa social na quarentena. Tava com saudades. Deixa o botão aqui. Bora, Zilbo. Boa noite, meu parceiro. Lorena. Olha, começou a aparecer gente. Mari, boa noite, Mari. Nossa outra procuradora aí, ó. Ó, o Potoca Squad aí é o grupo número 1 em aprovação em concurso. É o Potoca. Potoca News. Vamos, Bia, cadê você? Bia ainda não tá na live. Não, a barba tá boa, eu já tirei por causa da Covid, mas agora tá de boas. Olha aí o procurador Saul Goodman. Se revele, cara, todo mundo quer saber quem é você aí, que a galera gostou do seu perfil. Olha aí, tava ansioso pela live. A Bia também tava ansiosa, tava querendo desistir, que tava nervosa. Mas, de boa, vai ser tranquilo aqui, né, pessoal? Já tem uns 10 minutos que a live começou e agora vai ficar bem pouquinho tempo, mas tudo bem. Bora, cadê a Bia? E aí, pessoal? Estudaram muito hoje? Como é que foi os estudos? Rendeu muito? Ou ainda tá o Covid atrapalhando aí? Aqui só dicas de estudo. Que é isso, pô? Eu não sei dar dica de estudo, não. Tô aprendendo ainda, sou iniciante ainda. Sou noob. Eu vou salvar, Fagner. Quer dizer, se eu souber salvar, quando terminar eu vou salvar a live. Vou salvar essa live aí. Quem sabe eu começo a fazer mais lives aí, se for legal. Se for legal aí eu faço. É melhor do que ficar fazendo vídeo, é mais prático, né? Você não precisa ficar preparando material, essas coisas. Olá, Nayara, um abraço. Futura procuradora aí de Guarujá. Ah, no final aparece.
Eu vou salvar ao final da live. Hoje teve a caminhada matinal, fui... Ainda tô fraco aí nessas coisas, passei muito tempo só sentado estudando. Aí fiquei gordo, cansado, cansador. Aí tô retomando aos poucos aí pra ver se meus estudos voltam a render mais um pouco. Cuidar da saúde é muito importante na preparação do concurso público, né? Às vezes tu fica ansioso, não consegue se concentrar bem e às vezes é só a falta de algum nutriente, a alimentação ruim, dormindo pouco. Isso aí é importante, falta de exercício, né? É muito importante para uma boa parte do estudo, né? Aí eu tô tentando aí, cara. Mas às vezes não vai não, eu fico com preguiça. Olha, a Fernanda entrou também aí. Ó, o Matheus Ravi, nosso aprovado aí no TJ Pará. Cadê a Bia? É isso que eu quero saber também. Cadê a Bia? Cadê a Bia? Fui muito pontual hoje. 7 horas em ponto eu tava aqui, ó. Ela tá em outra live, pessoal. Acho que é. Me traiu, me abandonou. Rapaz, eu não tenho esse negócio de manhã, noite, não. Eu estudo a hora que dá. A hora que dá, eu tô estudando aí. Mas eu rendo mais pela manhãzinha, assim, quando acordo, eu acho massa. É verdade, Bia tá batendo as 12 horas líquidas. Porque pra passar no concurso tem que fazer 12 horas líquidas. Aí, Bia entrou, vamos lá. Oi, Bia, manda aí a solicitação. Ixi, tem poucas, cara, tem poucas, Júlio. Mas a gente tá na luta aí, né? Tá na luta pra conseguir mais. Mas esse ano aí eu vou viajar mais. Aí chegou a solicitação aqui e vamos... Um abraço aí para o Ricardo, que acabou de entrar também. E aí, Bia? Gente, problemas técnicos, a gente tá com 2 lives. Muita empolgação. Você fez uma live e eu fiz outra. Mas tudo bem, vamos lá. Mas o povo já migrou, pelo que eu tô vendo, o povo já migrou. Então vamos Que lá, tava lá vamos lá. comigo. Primeiro aí se apresente pro pessoal que não conhece você, para o pessoal saber quem é você. Primeiro eu queria fazer uma retificação aqui, não existe nada disso de 12 horas líquidas, não. Existe 12 horas em uma semana, tá bom? Mas... Então, pessoal, meu nome é Beatriz, eu sou mineira e eu tenho 27 anos. E essa é a minha primeira aprovação dentro das vagas. Estou muito feliz aí, aguardando nomeação, conversando, tentando entrar em contato com o prefeito. Mas em época de corona, né, eles estão dando prioridade para médicos e pessoal da área da saúde. Então, controla a ansiedade aí, né? Mas, enfim, é isso. Eu postei nos meus stories uns dias atrás que quando eu comecei a estudar para concurso, eu tinha acabado de ser demitida, né? Demitida não, porque eu era advogada associada, não tinha contrato, não tinha nada, né? Eu fui desligada do escritório e eu tava sem opção. E aí eu resolvi estudar para concurso. Uns tempos depois, eu tive resposta de um processo seletivo que eu tinha participado de uma empresa de auditoria muito grande, chama Deloitte. E eu fiquei muito feliz mesmo. Mas aí, quando eu recebi o contrato de trabalho, a proposta de emprego, o salário era R$ 2.200 para viver no Rio de Janeiro. E eu não moro no Rio de Janeiro. Então, não ia dar, não ia. E se desse, eu ia viver para trabalhar, não ia ter dinheiro para sair. Tô escorregando aqui. Não ia ter dinheiro para sair, não ia ter dinheiro
praticamente nada, né? Porque R$ 2.200 no Rio de Janeiro, você mal paga o aluguel. Então, o meu pensamento foi, bom, já estou estudando para concurso, já tem um mês e pouquinho. Se eu estudar mais ou menos um ano, eu acho que eu consigo passar num concurso que eu ganho um pouco mais de R$ 2.200, sem precisar me matar aí de trabalhar, né? Porque iniciativa privada é pesado. Então, e aí foi isso que eu fiz. Isso é E um pode falar. pensamento que muita gente tem agora, né? De começar ganhando menos, um cargo um cargo menor, digamos assim, né? E progredindo. Isso é, para mim, totalmente correto, né? Você vai ali, tem um dinheiro para se preparar para viajar, que a gente sabe que é caro, e Sim. consegue, de certa forma, elevar um pouco o ânimo para prosseguir nos estudos. Isso é muito importante, né? Mas esse aí foi o início da sua preparação para concurso. Mas conta um pouquinho aí como foi a preparação para esse concurso específico que você passou. Então, eu já vinha estudando. Essa prova, ela foi. É engraçado que essa prova foi exatamente um ano da data que eu resolvi, que eu recusei essa proposta de emprego. Eu falei assim: vou começar a estudar, com um ano eu consigo ganhar mais do que eles estão me oferecendo. Então, eu rodei muito, gente. Eu fiz muita prova em 2019, eu fiz prova no estado de São Paulo, fiz prova no estado do Rio de Janeiro, fiz prova no estado de Minas Gerais. Então eu já vinha me preparando há um ano assim, intenso de estudo. Então, a minha única diferença, né, que foi que eu já fazia para todas as outras provas, foi na semana anterior, imediatamente anterior à prova, pegar a legislação municipal. Porque de resto era minha rotina normal, eu emendava uma prova atrás da outra, inclusive uma semana antes eu tinha feito uma prova aqui na minha cidade e tinha ido tipo, super mal, eu acho que eu fiquei em 25º lugar, e uma semana antes, gente. Então, para vocês verem como que tem essa oscilação muito grande, não significa que você tenha emburrecido, ou enfim, é só que essa oscilação é totalmente normal. Eu saí do 25º lugar uma semana antes para o segundo lugar uma semana depois, e em provas com mesma quantidade, inclusive a prova anterior tinha um número menor de inscritos. Então, É é do isso, dia, né? É do dia. É do dia, gente. Eu brinco muito com o pessoal, com Potoca Squad, que é sorte. Você tem que estudar muito, mas é um pouquinho de sorte também, sabe? É aquela prova, é o seu dia, é a prova que foi feita para você, enfim, eu acho que tem um pouquinho disso, sabe? Claro que essa sorte, ela não Não ultrapassa surge do nada, né? o estudo, não, ela não é uma sorte que você tem logo na primeira prova que você faz. Mas eu acredito um pouco nisso, que tem essa questão da sua prova, sabe? Com certeza, com certeza. Mas e aí, na sua preparação, você usava o quê? Qual é o método que, assim, não existe um método, deixar bem claro, não existe um método absoluto, não existe um método certo, existe aquele que se adequa mais a você. E nessa perspectiva, qual foi o método que você usou? Você usava videoaula, PDF, livros? Se você usa livro, qual a sua biografia para a galera aí que está fazendo PGM Vamos. também? Primeiramente, eu queria dizer que até hoje eu não achei meu método perfeito de estudos. Tô Normal. aí junto com todo mundo tentando encontrar o melhor método, uma montoeira de métodos, tudo uma vez só, tentando ver qual que funciona melhor. Mas eu já tinha estudado para concurso antes, inclusive quando abriu o concurso para minha cidade em 2016, eu larguei tudo. Eu tinha já tinha terminado a faculdade, estava naquele período entre formatura, colação, enfim, fim das aulas. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, me tranquei dentro de casa e estudei assim 4 meses direto. Eu peguei o material de estratégia todinho. E eu li o material de estratégia de cabo a rabo. Aquele milhões de PDF. Eu imprimi, inclusive joguei fora tem umas 3 semanas. Eu li tudo, aquele material de estratégia, fiz todas as questões, li todos os comentários, mas eu não li a lei seca. Não li, nem cheguei próximo do Vadmé com nada. E gente, a prova tinha 50 questões. Eu acertei 22. Então, assim, E aí, a primeira prova que eu fiz depois que eu tinha ficado desempregada também foi a prova da PRF, que teve em 2019. Foi a primeira prova de concurso depois dessa, né, de Juiz de Fora. E eu também não fui muito bem,
Mas o que eu tinha percebido é que nessa prova da PRF, a matéria que eu estudei muito para essa prova, a matéria que eu fui melhor foi a matéria que eu tinha lido, foi o Código de Trânsito. Foi direito do trânsito, né? Foi a matéria que eu imprimi o Código de Trânsito e li diretamente no Código de Trânsito. Foi a matéria que eu tive o melhor rendimento, né? Eu acho que eu fechei a prova. Então, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada aí na minha preparação, não adianta eu... Tô escorregando de novo, gente. Ai, meu Deus, o que eu faço? Enfim. E aí eu tinha visto um perfil de uma professora que era especialista em PGM. E eu falei assim, cara, eu vou ver no que vai dar. Que foi a Karina, a DV Comenta. Um beijão pra Karina aí, ela me ajudou muito, E não tô dando spoiler do coaching dela, gente, mas ela mesma fala que o estudo dela é só com lei seca. Só lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, lei seca. Então é isso, eu passei um ano estudando só lei seca. Eu comentei com uma... Ah, Felipe tá usando aí no bate-papo. Eu comentei com a Raquel, que a gente teve um bate-papo bem bacana esses dias para trás, e ela ficou bem surpresa, porque eu não utilizei doutrina, eu não li a jurisprudência, gente. Não me matem, mas eu não leio Marcinho, não lia, né? Já mudei agora o meu foco. Eu não li o Marcinho, eu não utilizei doutrina, não lia livro, PDF, nada. Só eu e o Vadmecum, meu Vadmecum e eu. E era isso. Mas a gente percebe que esse aí é um erro muito comum. Erro não, né? Assim, é uma falha na preparação muito comum para todo concurseiro que a gente está ali conversando. A gente até debateu lá no grupo do procurador em questão. E muita gente falou que a grande dificuldade era de não se atentar às leis que eram cobradas, né? Principalmente para a banca VUNESP. Aí. O Zibo perguntou qual a banca preferida da gente. Assim, a VUNESP é que domina em São Paulo, né? A galera tem uma preferência no muito grande, mas Sudeste, eu né? prefiro o SESP. Eu não sei a Bia, eu prefiro o SESP. Agora, quem gosta da FCC, para mim, é psicopata. Realmente, a FCC é a mais difícil mesmo. A Unesp, ela é uma banca muito legalista. Então, de vez em quando, ela dá uma dificultada aí, cobra uma jurisprudência. Mas, assim, a jurisprudência, pessoal nos comentários, a jurisprudência mais importante, eu acabava vendo ela durante minha preparação, enquanto eu respondia questões. Então, essa jurisprudência que cai nas provas da VUNESP, ou então em provas de procuradoria de bancas menores, você acaba tendo contato com ela quando você responde questões. Então, eu não tinha necessidade de pegar jurisprudência, só um adendo, né? Eu tive uma base bacana na faculdade e como eu disse, eu li o PDF inteirinho do Estratégia lá em 2016. Então, as partes mais doutrinárias, por exemplo, a de direito administrativo, né? Direito administrativo é uma matéria que é muito mais doutrinária do que legalista. Eu tinha essa facilidade, quando eu dava alguma escorregada em alguma prova, eu checava, voltava, reestudava aquilo, e aí eu ia fazendo esse equilíbrio. Eu escorregava em alguma prova, em alguma matéria, adequava o cronograma e via aquela matéria de novo. Se precisava, consultava alguma doutrina, algum livro, enfim. Mas, no geral, gente, assim, alguém me fez uma pergunta, eu não sei se foi você, Manuel, quando você me mandou, que se eu pudesse voltar atrás e me dar algum conselho, foi: Sim. Estude a lei seca. Estude a lei seca. A lei seca é a coisa mais importante em qualquer concurso, gente, não tem jeito. O Enzo fez, acho que ele é procurador, né? Ele fez uma postagem hoje falando que qualquer concurso de carreira, concursos menores de prefeitura, o que pega é a lei seca. Então, assim, estude lei seca como se sua vida dependesse disso, porque depende. Então... O povo se engana muito, né? Assim, às vezes a galera que estuda para magistratura tem um egozinho um pouquinho elevado. Opa, vai arranjar uma confusão aí, hein? E pensa que tem que só estudar puramente por doutrina, ler livro capa a capa, essas coisas. E se esquece do essencial, que é ler a lei seca, que é 70%, 80% da sua prova. Então, você está negligenciando uma boa parte do estudo que vai fazer você aprovar logo, né? Você pode ir por esse outro caminho? Pode, você é livre, né? Mas a gente está aqui para dar uma dica
para te levar para o teu resultado mais rápido, né? Porque a gente já O vem Felipe sofrendo com corrigiu isso. aí que o Enzo ele é promotor, né, do MP, e ele disse isso, é a mesma coisa, gente. Ele mesmo disse ali no post dele hoje que 70% da prova de carreira é lei seca, e isso é verdade. É verdade, não, né, não tem como a gente fugir, qualquer que seja o seu nicho, qualquer que seja o concurso que você está focado. Você tem que dar muita atenção para a lei seca. Eu diria assim, 80% do seu cronograma deve ser dedicado à lei seca. Algumas pessoas estão perguntando aí no chat, fica difícil a gente acompanhar 100%, né? Depois eu vou dar uma olhadinha, mas quantas questões eu resolvia por dia? Gente, eu sou uma lesma para resolver questão. Eu resolvo em 1 hora 20 questões, tá? Não chego nem perto de resolver 1.200 questões por dia. Eu só resolvo, eu sou muito lerda, porque eu faço da lei do resolução de questões um estudo. Então, toda alternativa eu leio ela com calma e antes de responder, eu falo por que ela tá errada. Então, por exemplo, pede a certa, né? Eu falo, não, essa aqui tá errada por causa disso. A outra tá errada por causa de X. Então, e aí, se tinha alguma coisa que eu tinha em dúvida, eu olhava os comentários, lia o comentário sobre relativa àquela alternativa, e as alternativas que eu achava importantes, ou que eu não tinha acertado, que eu não sabia, ia direto pro meu caderno de erros, né? Caderno de erros, eu chamo de caderno de revisão, que eu não gosto de nomes negativos. Então, eu resolvia por volta de 20 a 40 questões por dia, e era isso, gente, não era muito. Eu comecei a usar o que concursos em fevereiro de 2019, eu tenho 5.000 questões resolvidas ao longo de 12 meses aí. Então, não é muito, mas era com qualidade. O que importa é isso, ser com qualidade. Mas Bia, fala aí pra gente, nessa sua trajetória, que eu sei ainda, por conhecer você, que tá só no começo, mas você já passou assim, por um momento difícil, que você já pensou em desistir. E a gente sabe que todo concurseiro passa por essas crises, esses momentos de reflexões, assim, para ver se a gente vai continuar no estudo ou não, porque quer queira, quer não queira, é um momento difícil, entre aspas, que é um momento de grande crescimento pessoal. Então a gente vai sentir muita dor, né? E fala aí, Com um pouquinho certeza. pra gente. Então, eu tive um pouco de sorte de escolher alguns concursos certos, digamos assim. Então, a minha primeira aprovação dentro do top 10 foi com 4 a 5 meses de estudo. E aí você tem esse resultado bom, você fica assim, né, se achando, já vai assim, já fica com aquela cabeçona enorme, o ego lá em cima. E aí, isso foi em junho. E aí eu fui fazer em agosto a prova da VUNESP para Marília. E assim, saiu estatísticas de inscritos, eu acho que deu assim 200 inscritos. O salário era tipo assim, 23 mil reais com honorários. Eu falei assim, caraca, essa é a minha prova, é o meu momento, eu vou brilhar. E só que assim, muito pelo contrário, eu acho que foi um dos meus piores resultados em prova, assim. E eu fiquei muito chateada porque eu estava me preparando para aquela prova. Foi a primeira prova que eu tive que estudar direito do trabalho. Então, assim, eu fiz um intensivão de 1 mês de direito do trabalho, processo de trabalho. Fiquei estudando assim. Eu levei minha carga horária nas semanas anteriores da prova. E, assim, meu resultado não foi muito bom. Acho que eu fiquei em 23º ou 24º. No universo de 200 inscritos, assim. Não é um resultado muito bom, né? Então... E aí... E eu tava vindo naquela vibe de você tem que pensar positivo, se você quiser de verdade, vai ser seu, você tem que mentalizar você no seu cargo, e eu fazia isso, eu mentalizava eu no cargo, eu mentalizava eu chegando na prova e respondendo tudo. E aí quando eu vi o resultado, gente, eu desabei. Não vou dizer que foi muito difícil, né, porque... né, reprovações a gente tem sempre, mas é porque eu tinha colocado muita expectativa em cima daquela prova, muito mesmo. Eu tinha colocado, assim, todas as minhas fichas, eu falei assim, essa é a prova que vai resolver a minha vida. Então... E aí, quando saiu o resultado, né, talvez justamente por essa expectativa muito grande que eu coloquei em cima da prova, assim, foi muito ruim. Eu fiquei, assim, umas 3 semanas sem conseguir estudar. Eu tentava estudar, não conseguia, e eu larguei de mão, falei assim, foda-se, vou
Ops, não sei. O horário pode, gente? Não sei, mas enfim. Eu larguei de mão, sabe? Vou esperar passar essa bad vibe, porque foi isso, sabe? Esse excesso de positividade teve o resultado justamente contrário. Me deu uma bad vibe total. Então, depois disso, eu comecei a dar uns unfollows, assim, adoidada, em gente que eu achava que contribuía para essa chamada positividade tóxica, né? Porque eu acho que você acaba... Quando você começa a pensar dessa forma, você coloca muita expectativa em cima de alguma coisa, quando você não consegue, o que é normal, porque a gente não consegue tudo na vida, você fica decepcionado. E aí eu acho que é nisso que as pessoas acabam desistindo, sabe? De estudar. Eu acho que se eu não tivesse que eu não tinha outra alternativa, eu tinha sido demitida e eu tinha dispensado uma oferta de trabalho, eu já estava fora do mercado de trabalho, já tinha, né, 8 meses. Então, eu não tinha outra alternativa. Talvez se eu tivesse outra alternativa, eu tivesse desistido do mundo dos concursos, porque foi uma decepção bem grande para mim. Mas como eu não... E aí vem outra pergunta, algumas pessoas me fizeram perguntinhas, né, de o que fazer nos dias de desânimo. E é isso, eu não tinha outra alternativa, essa era a minha motivação. Eu não sou uma pessoa disciplinada, nunca fui, eu não era muito de estudar na faculdade, eu passei assim, na maciota, ensino médio também, na maciota, e foi tudo na maciota. Então, eu não tinha o hábito de estudar, não me considero uma pessoa disciplinada, e a minha motivação diária era essa. Não tenho emprego, não tenho perspectiva, não conheço ninguém que possa me oferecer um emprego. Se eu desistir, eu vou fazer o quê? Então... Essa é uma motivação muito boa, inclusive, que acho que é o que meio que me motiva também, essa insegurança de tipo não saber não saber o que vai fazer e ter uma única certeza que você vai passar no carro, que você vai chegar lá, né? Mas me diga aí, Bia, você estuda quantas horas por dia? Tu diz que não estuda, assiste séries, ou você é aquela concurseira ideal, um pouco tóxica do Instagram? Das perguntas Gente, descoloridas. assim, eu não trabalho, né? Então, o que eu trabalho é com metas. Então, eu tenho uma meta, não são metas impossíveis, longe disso, são metas bem tranquilas. E eu trabalho com metas. Terminei aquilo, posso fazer outras coisas. Acontece que eu sou uma pessoa muito enrolada. Então, né, viciada em WhatsApp, alô PEC, alô Potoco Squad. Eu sou viciada em WhatsApp, gente. Você me manda mensagem, eu respondo na hora. Instagram, de vez em quando para estudar eu tenho que deletar Instagram, botar o celular no modo avião, porque eu sou viciada. Então, eu estudo, mas eu diria que eu estudo aí por volta... Na época que eu tava com a Karina, eu tinha metas em horas, né? Então, eu tinha 6 horas de metas por dia, às vezes, véspera de prova, eu aumentava para 7, assim, no máximo 8, mas eu levava o dia inteiro. Eu começava a estudar 9 horas da manhã, eu terminava, tipo, meia-noite, quando eu tinha essas 8 horas, né, líquidas de estudo. Então, porque eu sou muito enrolada. Mas, assim, final de semana eu não estudo, só estudo final de semana se eu tiver sido, assim, muito improdutiva durante a semana. Eu namoro, então, final de semana... um horário. Final de semana é o momento que eu vou encontrar o meu namorado, então eu vou sair com as minhas amigas, enfim, não estudo final de semana. Desde o princípio, eu não estudo final de semana. A Karina foi muito veemente com relação a isso. Meu cronograma durante a semana era muito, muito grande, né? Minha carga horária de estudo durante a semana era muito alta, então, final de semana era para eu descansar. E vejo séries sim, inclusive eu queria agradecer Maríndia e Matheus por terem me viciado novamente em Blind Spot. Vocês estão contribuindo para atrasar minha aprovação, tá bom, gente? Muito obrigada a vocês, que vocês estão vendo aí. E o que mais? Então, uma pessoa me perguntou no meu perfil também quantas horas eu estudo por dia. Eu acho que deve dar isso, umas 6 horas, por aí. Eu sou muito enrolada mesmo, eu levo o dia inteiro para estudar. Mas aí agora eu me coloquei uma meta de que eu tenho que parar, tipo, 8 horas, por aí, porque senão eu fico até meia-noite estudando. Eu quero poder pra eu ter parado, tipo, às 5, às 6, sabe? Então, e o pessoal aqui em casa também me distrai muito.
É gente entrando no meu quarto o dia todo pra conversar, enfim, minha irmã perturbando. Bia, agora Mas tem uma é pergunta isso. interessante para fazer. Com relação à leitura de lei seca, você é aquela pessoa que, quando fica com dúvida em um artigo, repete até ter a impressão de que entendeu tudo daquele artigo, ou você lê, prefere ler repetidas vezes a lei para ver, para criar aquela memória muscular, digamos assim, ou para na hora da prova sair mais fácil? Como é que você faz seu Não, método de se eu leitura de lei tenho seca? alguma dúvida, eu paro tudo que eu tô fazendo na hora para resolver aquilo, porque a minha cabeça, ela não funciona se eu tiver uma pendência. Então, assim, se eu posso continuar, mas eu sei que tem uma pendência ali atrás, eu fico pensando naquela pendência. Então, é melhor eu me livrar disso. Igual às vezes eu tô estudando, vem alguma coisa na minha cabeça que eu tenho que fazer, eu tenho. Ai, não sei onde que tá agora, mas enfim, eu tenho uma listinha para anotar, porque se eu não anotar o que eu preciso fazer, a minha cabeça não vai me deixar concentrando no que eu tô fazendo, enquanto eu não concluir aquela tarefa que surgiu na minha cabeça do nada. Então eu anoto, e aí depois que eu terminar, eu vou. Mas com relação aos artigos da lei, é isso que eu faço. Geralmente eu vou, procuro. Felipe, Cérebro é um para de músculo causar também. na nossa live. Eu, eu procuro fazer isso. Eu tenho alguma. Porque assim, nada daquilo. Fiz faculdade de Direito, né? 5 anos. Nada do que a gente acaba tendo muito contato é totalmente novo. Então eu já tive o contato inicial, então eu tenho uma facilidade, né? Exceto o direito financeiro, que é a pedra no meu sapato. Mas, no geral, eu faço isso. Eu vou lendo e eu gosto de ler sequencial, tá? Eu prefiro começar o Código Civil do artigo 1º e ir até o 2000 e tanto, mas nem sempre isso é o ideal, tá, gente? Eu faço errado. Não façam isso em casa, comecem pelos artigos mais importantes. Mas eu prefiro ler sequencialmente, que eu sinto que meu raciocínio flui melhor, sabe? Sim, mas uma pergunta que veio aqui dos comentários. As súmulas, você tá lendo agora a súmula, tá lendo o massinho? Como é que você tá fazendo para filtrar essas súmulas que você tá lendo, julgadas Então, importantes? as súmulas, eu imprimi todas as súmulas do STJ e todas as súmulas do STF e, numa primeira vez, eu li todas. Li todas, grifando, e aí depois eu fiz isso umas 2 vezes ou 3 vezes, eu acho que eu passei por todas as súmulas, tá? Todas mesmo. E aí depois, conforme meu estudo foi evoluindo, eu passei a utilizar elas mais pontualmente, quando eu via relacionado com algum assunto, eu anotava, colocava no meu material de revisão também. E sempre que eu via alguma questão, eu fazia uma anotação em relação a ela, enfim. Não, eu li todas as súmulas e agora no meu material atual, né, que agora eu estou estudando por PDF, larguei só a lei seca, que eu precisava de um pouco mais de base, né, já que eu estou alçando voos maiores aí. E aí no meu material agora vem, sempre que tem alguma súmula, ela vem dentro do material. Então, mas dificilmente são súmulas que eu nunca vi na minha vida, né, porque eu já passei por elas algumas vezes. Geralmente essas súmulas a Então, gente vai vendo nos estudos doutrinários, nos PDFs da vida, a gente vai vendo essas isso, súmulas, né? Mas essa isso. questão, essa pergunta que o procurador Salgudo me mandou é muito boa. Como é que você organiza suas revisões? Então, lá atrás, né, quando eu comecei, quando eu tava. Enfim, do recorrer desse um ano para trás de tudo aí, as minhas revisões elas eram pontuais, porque eu fazia ciclos com a lei, né? Eu devo ter visto o edital assim, da VUNESP em questão de lei umas 2 ou 3 vezes durante o ano, porque eu terminava aquele assunto, por exemplo, terminava a Constituição e já voltava e começava lá de novo, porque como eu só estudava lei seca, eu estava em constante contato com aquele assunto, entendeu? E o meu caderno de erros, que na semana anterior à prova eu pegava ele todos os dias e tentava terminar. Como ele agora já está gigante, eu preciso dar um jeito nele. Ele não está dando mais para fazer isso em uma semana. Talvez 2 ou 3 antes da prova, porque e questões, né? Questões você acaba tendo contato com aquilo novamente. As questões que eu errava, eu refazia elas depois também. E tem uma pessoa fazendo quantas matérias eu estudo por dia. No momento eu estudo uma matéria por dia só. Às vezes, no máximo 2. Antigamente, eu estudava por artigos, né? Então, eu tinha metas de artigos. Então, eram
geralmente 4 matérias, 1 hora por matéria de lei seca, ou, às vezes ia 1 hora de questões, enfim, variava, mas é isso. Eu vou deixar a live salva aí para quem tá pedindo. Pode ter certeza que eu vou deixar essa live salva aí. Mas, e aí, tem algumas perguntas para responder aí? Tem algumas perguntas para responder. Então, uma colega me perguntou o que fazer nos dias de desânimo, né? E, gente, como eu disse, eu não sou uma pessoa disciplinada. O que eu fazia, o que eu faço até hoje, quando eu não estou afim de estudar? Eu vou estudar sem vontade, porque eu sou pobre, não tenho dinheiro, entendeu? Eu tô dura, quero viajar, sair pra comer com meu namorado, comer comida japonesa que eu amo e não tem dinheiro, né? Bom, né, cara? Pois é, então assim, a minha motivação é essa. E o que para mim é importante, eu acho que para o concurseiro é muito importante rotina. Rotina, você fazer todo dia sempre a mesma coisa, fazer tudo sempre igual. Que aí você acaba, acho que é aquela memória muscular que você disse também, né? Acaba sendo isso. Você está acostumado a fazer aquilo, então depois de um tempo vai sem muito esforço, sabe? Porque era isso que eu sabia. Eu tinha que estudar, era minha obrigação, bora cumprir essa meta aí, porque eu tô dura. Isso é importante demais, que nem todo dia você vai acordar para estudar motivado. Mas você sabe que você tem que Nunca. estudar e você tem que ter essa disciplina de, mesmo desmotivado, mesmo sem ter perspectiva agora, quando a gente, nesse contexto que a gente está de coronavírus, mesmo sem ter perspectiva para a sua área, agora bateu muito nas procuradorias, né? Mas a gente tem que sentar, tem que estudar, manter a disciplina, porque é isso que vai fazer a diferença no final das contas. Né? Assim, eu te digo que motivação. Eu não tenho muita motivação, tem muita gente que Ó, o Felipe tem. aí falando besteira aí. Causando na live, como sempre, né? Tem muita gente que fala assim, é o cargo dos meus sonhos, eu sempre quis ser. Gente, não tem nada disso. Eu fui para concurso porque eu queria estabilidade, queria trabalhar menos do que iniciativa privada, não pouco, né? Porque dificilmente você trabalha pouco. Se você fizer seu trabalho direito, né? Quiser fazer, você vai ter que trabalhar muito, mas eu não queria, igual a moça na entrevista me perguntou, você tem problema em fazer hora extras? Porque quando a gente vai fechar balanço aqui, a gente tem que trabalhar final de semana. E assim, não é isso que eu quero, sabe? Eu não quero ter que ir pra empresa, ficar até 10 horas da noite, trabalhar final de semana, feriado. Então, essa que era a minha motivação, sabe? Era conseguir aquele objetivo que eu precisava, porque eu não tinha outra alternativa. Continuo não tendo, tá, gente? Porque eu não fui nomeada ainda, então eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que continuar estudando. E quais são suas perspectivas lá para a PGM Areal? Vai continuar estudando para concurso? Vai mudar de carreira? Como vai ser aí após essa nomeação, que eu tenho certeza que vai sair agora esses dias, né? Deus te ouça, amigo, mas enfim, eu conheço o moço que passou em primeiro lugar, a gente tá conversando. Então, tô muito animada, doida para começar a trabalhar. Até porque, né, como todo mundo, eu não tô rendendo muito nessa quarentena, né? Então eu acho que se eu começar a trabalhar, eu vou ter um pouco mais de ânimo para estudar. Mas estou continuando estudando. Agora eu não mudei de foco, né? Eu só aumentei o foco, né, digamos assim. Então agora eu estou procurando melhorar minha base, né? Aumentar minha base, aprofundar mais. Porque minha base estava muito superficial, porque eu só estava estudando lei seca, né? Então, pelo menos isso eu já tem. Graças a Deus agora é só manter. Mas e agora eu tô focando em voos maiores, digamos assim, né? Vou aproveitar que tá todos os concursos parados, não tem nenhuma perspectiva de vir concursos grandes pela frente. PGE Paraíba eu acho que vai virar lenda igual PGE Ceará. Ceará. E aí é isso, vou continuar aí, continuo estudando, né? Eu já mudei o foco, já tenho alguns meses, né? Porque esse resultado saiu em abril, então já estou aí focada em PGE e talvez. Te confesso que eu não tenho vontade de trabalhar em PGM de capital, não, sabe? Eu acho que eu prefiro PGE, mas vamos ver o que eu não sei o que o futuro me aguarda, né? Estou aí com a mente aberta.
É muito incerto, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Vai que a gente passa uma PGM capital e não queira mais sair, né? No Exatamente. interior também, interior bom, tem muito interior bom que paga bem. Por exemplo, PGM Guarujá, eu nunca imaginei que seria um salário daquele jeito, uma cidade muito boa, mas não é capital, mas tem uma carga de trabalho elevada e tudo mais. PGM Jundiaí, que paga bem aí, Com mas não é certeza. capital, né? Vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? Tô aberta aí, eu vou virar arroz de festa. A prova que tiver, eu vou estar fazendo. É isso aí. Para quem mora aí, você mora perto, em São Paulo, relativamente perto, é muito bom fazer prova, né? Com certeza, isso aí é um facilitador, eu reconheço, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer muita prova e eu acho que isso contribuiu também com os meus resultados, porque fazer prova para mim não era mais uma coisa que me deixava nervosa, não era algo que eu encarava como minha rotina. Eu devo ter feito umas 14 provas em 2014, gente, 2019. Umas 14 provas por aí. Então, assim, eu acho que isso me ajudou. Eu não fico mais nervosa fazendo prova, vou, faço, fico lá, tranquila, já virou rotina pra Simulado, mim. você faz? Perguntaram se eu faço simulado. Olha, de vez em nunca eu faço simulado, tá? Eu deveria fazer mais, espero que eu vou começar a fazer mais, porque agora, né, a maioria das provas maiores aí são CESP ou FCC, então vou começar a fazer simulado sim, para pegar melhor como é que funciona a prova, mas eu filtro por assunto, tá? Assuntos específicos. Eu sei que você não faz isso, tá? Muita gente considera errado, mas, por exemplo, eu estudei bens públicos quinta-feira. Segunda-feira eu respondi questões sobre bens públicos. Não respondo, não escolho só por matéria. De vez em quando eu faço isso, mas eu geralmente eu filtro por assunto mesmo, porque eu me sinto melhor, sabe? Fazendo dessa forma, porque eu não terminei meus estudos ainda, né? Na verdade, eu tô começando. Então, e a Raquel realmente está falando, não precisava fazer simulado porque fazia muitas provas, e é verdade, a cada prova eu readequava meu cronograma, porque se eu via alguma dificuldade, alguma coisa que eu precisava melhorar, que eu não tinha ido tão bem naquela prova, eu já readequava meu cronograma de acordo com aquela prova. Bem pensado, Raquel. Agora eu não sei como é que eu vou fazer, né? Vou ter que dar um jeito de fazer simulado. Agora, essa questão de responder questão de fato, eu pessoalmente não gosto muito de colocar assunto, raramente eu coloco um assunto ou outro. Só quando não tem muitas questões daquele assunto, aí para responder questões específicas, aí eu vou lá e coloco o filtro, mas geralmente eu só coloco a matéria e os cargos e a banca, né? Eu acho mais interessante porque simula Mas, mais amigo, você o tá dia em de outro prova. nível, né? Vamos combinar. Quando eu Não, chegar no seu nível, se eu chegar, que é eu isso, não aí tô eu nada. pretendo separar. É porque eu não terminei o estudo ainda, Não, entendeu? Então, para não, mim, de se eu fato. colocar, se eu colocar só direito administrativo, por exemplo, vai ter questões que eu não tive contato com aquilo ainda, entendeu? Então, eu acho que no Mas meu caso uma, não faz muito sentido. Mas uma coisa é certa, que Felipe falou aí, e eu já conversava com um grande amigo meu guru dos concursos aí, Vitor. A gente nunca vai estar pronto, não vai estar preparado, nunca acaba o estudo, e aquela ilusão de tipo, vou fazer meu material perfeito para ter em tudo completo, meu menos que FIBO, ter jurisprudência, seu material nunca vai ficar atualizado 100%, nunca vai terminar, porque é um trabalho constante, todo dia muda, então você vai ter que ir lá, mudar, estudar, revisar, e nunca vai estar pronto. Você nunca vai se sentir preparado. Eu li Nossa, esses dias jamais, gente, uma, eu sou muito insegura. eu li esses dias uma frase de Fernando Mesquita que, para mim, resumiu tudo, né, nos estudos concurseiros, né? Ele falou que existe três tipos de concurseiro: o iniciante, o intermediário e o iludido, né? Porque não existe o concurseiro que vai lá e já está achando que é profissional. Se, se você acha que você já está muito preparado para passar na prova, que sei o quê, você vai, infelizmente, pode você se frustrar muito e isso custar Foi a o que aconteceu sua comigo. aprovação. Sua aprovação, né? Mas, assim, tem muita gente bem preparada, mas acredito que essa sensação de despreparo é comum de todo mundo. Você vai para a prova, vai pensando que não vai render nada, que não... Eu mesmo fui fazer, acho que minha última prova foi PGM Marabá, eu quase não ia de verdade. Quase não ia, fiquei
várias mensagens mandei para Vitor dizendo, Vitor, eu não vou, que é um colega meu, eu não vou, não estou me sentindo preparado e tal. E fui, deu super certo, foi uma prova boa lá, a gente brigou bem, mas Foi é quase, isso, né, você amigo? nunca se sente totalmente preparado. Não, eu tenho. Deixa eu contar uma coisa que eu acho interessante, que como eu disse, né, uma semana antes dessa prova que eu fui aprovada, eu tive um resultado ruim. E aí, quando eu fiz essa prova de areal, eu saí da prova assim, desolada. Falei assim, gente, caramba, o que que tá acontecendo? Outra reprovação, vou super mal. Não tô acreditando, o que que eu vou fazer agora? E eu voltei. Areal é pertinho da minha casa, é 60, 70 quilômetros de casa, eu fui de carro, né? Eu voltei, gente, a estrada, o trajeto todo chorando, chorando, e assim, me debulhando em lágrimas, achando que eu era um fracasso total. E aí, quando saiu o gabarito, foi essa surpresa. Então, eu acho que eu sou muito insegura, nunca me sinto preparada. A única vez que eu me senti realmente preparada, eu tomei na tampa. Então, assim, não se sentir preparada, eu acho que é um bom sinal. E eu sou muito insegura mesmo. Eu acho que, inclusive, eu queria agradecer ao meu querido Potoca Squad, que se não fossem por vocês, eu não teria essa confiança para tentar já estudar de uma vez para PGE, já para migrar de vez e já começar a estudar, porque eu achava que eu não tinha essa capacidade. Então, inclusive eu falei que para mim essa questão de até hoje eu não acredito que eu fui aprovada em segundo lugar, porque tinha tanta gente boa fazendo aquela prova. E para mim isso era algo muito distante mesmo. Eu vi essas provas, eu falei assim, de cara, eu vou fazer para treinar, porque essas provas muito concorridas eu não tenho a menor condição de ser competitiva, que é ficar em primeiro lugar, segundo lugar, gente, dentro das vagas, isso não é para mim. Então, eu acho que aí, esse meu grupo de amigos que, gente, tenha um grupo de apoio, isso faz total diferença na nossa vida, viu? Seus amigos, eles vão te botar lá em cima, daqui a pouco, quando vocês vão ver, vocês vão estar fazendo live achando que vocês são alguém, tá? Então, tá sendo convidado aí pra fazer live, né? Porque o Manuel é super importante aí. Inclusive, gente, meus Que é seguidores sigam o Manuel, que serviço público, tá? Essencial. Não para na quarentena. Então, e é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa de uma rede de apoio e a gente nunca vai se sentir preparado de verdade. Bia, teve uma pergunta lá em cima que é bem interessante. Sobre PGMs que cobram raciocínio lógico, informática, matemática, essas matérias mais estranhas, assim, com relação às matérias comuns de procuradoria. O que você pensa dessas provas? Você arrisca essas provas de vez em quando? Então, eu não sou muito boa em português, mas eu não sei o que acontece, que eu consigo responder as provas e ir bem. Não sei, eu não sei a resposta, mas eu marco a resposta certa, tá? Então, assim, não façam como eu. Mas, raciocínio lógico, eu comprei um cursinho do Johnnyzinho do Focus, eu achei muito bom. Eu aprendi de verdade, aqueles negócios de tabela verdade, aqueles trem lá difícil. E eu Veraci? realmente aprendi, e foi muito bom pra mim. Então, mas geralmente, e português, eu acho que um cursinho também, ou Adriana Figueiredo, Flávia Rita, eu não gostei, tá? Me indicaram Noslen também, Noslen, enfim, não sei como é que fala. E tem o tal do Felipe Oberg também, eu gostei muito do Felipe Oberg. Eu acho que são esses professores bons aí. Eu acho que pegar um curso de português, estudar, porque as pessoas estão muito preparadas hoje em dia, isso pode ser a diferença. Para mim, muitas vezes, certamente, foi a diferença, porque às vezes eu ia super bem na parte de direito, mas escorregava na parte de português, sabe? Então, outra coisa, deixa eu falar antes que eu me esqueça. Nessa prova que eu fiz, teve uma pessoa que ela somou 10 pontos em títulos. E isso Caramba. cada questão valia 2,5 pontos. Então, é como se essa pessoa tivesse marcado 4 questões a mais na prova, porque ela tinha títulos, ela tinha mestrado e uma pós-graduação. Então, dentro dessa questão aí de melhorar a pontuação em português, raciocínio lógico, informática,
eu acho que talvez uma pós-graduação seja um diferencial muito grande, porque eu, antes dos títulos, eu estava empatado em quarto lugar com mais duas outras pessoas e tinha duas pessoas empatadas em primeiro lugar. E aí, como eu tinha título, essas outras pessoas não tinham, eu pulei para o segundo lugar. Então, eu acho que hoje em dia, procuradoria, você tem que ter um diferencial, porque o direito tá todo mundo mais ou menos tudo mais ou menos nivelado. Então, se alguém me... Pronto, voltei. Então, eu acho que é um diferencial muito grande hoje em dia, tá? Porque o direito é todo mundo nivelado, então português, raciocínio lógico, informática pode ser. Eu teve uma prova que eu errei duas questões, diamantina. A prova tinha acho que 35 questões, eu acertei 33. As duas questões que eu errei não foram de direito. Uma foi de informática, a outra foi de raciocínio lógico. E foi o que me diferenciou das outras pessoas, né? Foi o que me fez ficar em oitavo lugar. Fiquei em oitavo lugar em diamantina porque eu errei raciocínio lógico e informática. Agora, essa questão dos títulos é bastante importante, de verdade, principalmente para quem faz procuradorias ali com uma vaga, duas vagas, é muito importante. Tem um exemplo aqui, recente aqui no RN, que é onde eu moro, da Câmara Municipal de Parnamirim, que é uma cidade vizinha Natal, que inclusive um colega que está aqui na live, Vitor, ele foi muito bem, errou uma questão e não ficou porque não tinha títulos. Então é interessante tu estar ali fazendo uma pós-graduação para quem foca exclusivamente em procuradorias, uma pós-graduação que não exija eu ia falar TCC, que não exige TCC, você faz ali, não exige monografia, porque é bem mais rápido, tu consegue fazer 2, 3 pós rapidinho, e você garante essa pontuação aí, vai fazer você ficar na vaga, né? Sim, sim, pois é. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha que eu achei muito interessante, que é como que eu conciliei a primeira e segunda fase. O que eu fazia era que eu fazia esse estudo direcionado para a primeira fase, né? E aí, uma vez por semana, eu respondia provas anteriores de outras bancas, geralmente da Vunesp, que tem um espelho bem completo. Então, se você treina para a Vunesp, você está preparado para todas as outras. Porque geralmente as provas são no mesmo dia, né? Essa prova da Gualimp que eu fiz de areal, excepcionalmente, a segunda fase foi em data diferente. Então, eu tive mais ou menos um mês aí entre uma prova e outra, e aí eu foquei, todo dia eu respondia uma peça, todo dia, como tinha essa diferença, né? Todo dia eu fazia uma peça, eu treinava, e eu foquei mais em pontos chaves, né? Eu estudei melhor aquela questão da petição inicial no CPC, contestação, comi a lei de legislação, eu devo ter lido a parte de legislação, de licitação, desculpa, comi a lei de licitação. Eu devo ter lido umas 4 ou 5 vezes nesse período de um mês a lei de licitação, porque é muito recorrente em segunda fase de concurso a lei de licitação. Então, era isso que eu fazia. Tira 1 ou 2 horas da sua semana para você responder uma peça. E eu acho que é bom comprar um curso de correção de peças quando você já tiver um pouco mais de experiência, quando você já tiver resolvido muitas peças, para você só lapidar. Porque às vezes tem uma coisa ou outra aqui na banca que você não tem aquele conhecimento, que a banca pede, uma pegadinha, um detalhezinho que pode ser a diferença, né? Então, eu recomendo pegar um curso de peças um mês só para você ter para você ter alguém ali te corrigindo. Muita gente vai fazer um curso de segunda fase pensando que curso de segunda fase é para obter conhecimento, mas não é. Curso de segunda fase é para você despejar conhecimento. Ele vai só lapidar ali para indicar o caminho mais correto de falar o que você já sabe. Né? Isso é um erro que muita gente comete. Sim, o curso de segunda fase não é para você aprender. É o seu estudo de primeira fase que vai te ensinar, né? Que você vai realmente aprender. Então, a segunda fase ali é só para você ir no detalhe. Pegar os macetes de peça. E geralmente não tem a ver com o conhecimento em si. Geralmente o detalhe está na questão da estrutura. Que às vezes você não sabe, né? Ou então não percebeu. Alguma banca específica que cobra um detalhezinho igual, por exemplo. A Vunesp, ela me tirou ponto uma vez porque eu não coloquei a palavra assinatura. Eu coloquei a linha,
coloquei procurador jurídico OAB embaixo, mas eu não coloquei a palavra assinatura. E a VUNESP me tirou 2 pontos por causa disso. Então, esse é o tipo de coisa que, assim, é irrelevante, mas a banca cobra. Então, você tem que saber isso. E por isso que eu acho que o curso de peças pode te ajudar, mas não é para você fazer sempre, né? Eu acho que é uma coisa para você fazer eventualmente quando você já estiver num nível um pouquinho melhor, só para dar aquela lapidada no conhecimento mesmo. Existem Instagrams aí que disponibilizam provas VUNESP com espelhos que você pode fazer isso sem nenhum custo. E para mim é também extremamente eficaz, você aprende da mesma forma. E agora eu tenho uma pergunta. Você faz a peça inteira ou você só faz um esboço ali com as Não, eu teses? faço a peça toda, até mesmo Você para faz a peça treinar. toda? E até mesmo para treinar, porque eu acho importante depois, nessa minha preparação para areal, como eu já estava fazendo todo dia eu já estava fazendo uma peça, depois de umas 2 semanas assim, eu falei assim, cara, eu vou fazer só o esqueleto, vou colocar só as peças, as partes importantes, porque eu já não tô mais aguentando, minha mão já tá doendo. Mas como na época que eu tinha preparação, né, a longo prazo, eu fazia a peça toda, porque eu só fazia uma vez por semana, então não tinha problema. Amigo, acho que a gente podia abrir para perguntas de quem tá aí na live. O que você acha? Beleza, pode ser. Tem mais alguma pergunta aqui no seu roteiro aí? Uhum. Agora é abrir para perguntas. E aí, galera? Eu não tô conseguindo olhar aqui o chat para trás, porque eu tinha visto que tinha umas perguntas, mas como a gente estava batendo papo, acabou passando. Mas se você tiver visto alguma pergunta, acho que era mais nesse sentido mesmo, né? De questões, quantas questões eu fazia por dia. Eu fazia umas 20, 40 questões, porque eu não fazia. Eu demorava muito para fazer questão, né? Porque eu fazia desse jeito. Meu método de revisão, nesse momento agora, está sendo pelos grifos dos PDFs que eu estou lendo e por questões em meu caderno de revisão, né? Que eu já tenho 1 ano aí de caderno de revisão. E vamos ver. Bia, agora atentar aqui pro limite, né? Você tem 3 minutos aí para se despedir. Tem 57 minutos de live e é 1 hora aqui, né? De duração. Ai, meu Deus! E aí, o que a gente vai. Ó, vocês acham que procura por PGMs vai aumentar ou diminuir pós-pandemia? Eu acho que, não sei, cara. Uma pergunta Eu acho complicada, que. né? Eu acho que Se sair as muito pessoas. concurso, eu acho que vai dar uma aumentada. Acho que vai dar uma Eu aumentada. acho que as pessoas elas vão largar um pouco a carreira de PGM e migrar para outras carreiras. Mas se sair muita prova, eu acho que as pessoas que estudam para outras carreiras, ou seja, não estão estudando direcionado, vão acabar querendo entrar no bonde aí. Bia, eu vou fazer o Ó, seguinte. Como tem uma galera fazendo pergunta ainda, eu vou encerrar essa live e vou fazer outra só para você responder as perguntas e a gente encerrar, tá? Pra não cortar do nada, tá bom, pode ser, viu? tá bom. Galera, entra logo em seguida aí que eu vou abrir uma nova live. E aí, galera, vamos voltando aqui. Bia, manda o convite aí pra... Vão mandando de novo aí as perguntas, pessoal, porque eu Vou queria mandando as responder. perguntas, que aí a gente vai responder aqui, dentro das possibilidades. As pessoas tinham perguntado na outra se eu lia lei seca por artigo ou por assunto. Eu lia por blocos, tá? O que eu acho? Quem tem concursos agora tem o tal do raio-x, né? Se você já tem uma certa noção, se você não se incomoda de ler a lei seca fora de ordem, o que você pode fazer? Pode ir lá no que concursos, pegar o raio-x da sua banca, Unesp, por exemplo, constitucional, o artigo, o trecho as partes mais cobradas de constitucional são, por exemplo, organização do Estado, administração pública,
limitações ao poder de tributar, enfim, e aí você vai lendo dessa forma por blocos de artigos, tá? Eu lia blocos de artigos de 30 a 40 artigos por hora, porque eu sou lerda, e se eu tiver que ler muito rápido, eu não consigo processar, então eu tenho que ter um tempo grande, né, para poder ler aquilo com calma. Então é isso que eu faço, eu leio mais ou menos 30 artigos por hora, assim. É a mesma coisa das questões, gente, eu sou devagar, eu tenho que fazer as coisas com calma, porque senão não sai bem feito. Aí tem as mais perguntinhas aqui. Como é que é? Tem uma moça aqui, como você lia a lei, por matéria ou por artigos? Eu lia por matéria e em blocos, tá? De artigos, do mais importante para o menos importante. Respondido, então, né? Tem o PGM Parqueta perguntando se acha que vale a pena estudar informática e afins. Olha, eu acho que se você tem uma carga horária extensa, como eu tinha, né? Eu tinha o dia livre. Acho que você tirar 1 hora para informática por semana, né? 1 hora para informática, 1 hora para português, 1 hora para raciocínio lógico, não vai ter uma perda muito grande, né, de horas no seu cronograma, e talvez seja a diferença, uma questãozinha que você estuda ali pode ser a diferença entre você ficar em primeiro lugar e em oitavo. Verdade. Inclusive, né? Inclusive, talvez respondendo, se você já tiver um pouquinho de conhecimento de português, só ficar respondendo questão, sabe? Tira meia horinha ali, responde um pouco de questão, depois meia horinha responde mais informática, só para você ter uma noção de como é que é cobrado também, porque respondendo questão a gente aprende muito. Eu, inclusive, faço assim, quando eu tenho prova, eventualmente uma PGM que cobra português, eu reviso por questões. Eu estudei português por um bom tempo na minha vida, de concurso, e eu reviso assim. Para mim é bem mais rápido. A Rayane, que entrou agora, ela tinha feito uma pergunta na outra live. Rayane, você pode repetir a pergunta, por favor? Porque eu não vi a pergunta, eu só tinha visto da outra moça. História do município, aí é complicado, viu, Raquel? Olha, a história do município, você pode entrar geralmente no site da prefeitura ou da Câmara. Eles têm alguns trechos sobre a história do município. E geralmente é o que é cobrado, né? Sim, ou então Wikipédia também. Eu fiz o TJ Amazonas. É um pouco diferente da realidade dos concursos de procuradorias, mas caiu geografia do Amazonas e essas coisas. E a informação que foi cobrada estava no site do IBGE. Estava muito acessível. Não vai estar em um livro específico do historiador. Não, está em locais... São coisas bem gerais, né? A Rayane, ela refez a pergunta. Respondi a questões após a leitura da lei seca ou alguns dias depois. Alguns dias depois, tá? Imediatamente após, eu não acho que seja uma boa ideia, porque não vai medir realmente seu conhecimento, porque tá na sua memória recente, não tá na sua memória de longo prazo. Então, geralmente eu deixo para responder ou no dia seguinte ou alguns dias depois. Que eu acho... Inclusive, eu sei que o Manuel reprova esta conduta, que ele prefere responder na semana seguinte. Porque eu acho que você evita mais essa questão de se enganar. Você lê uma lei seca agora, você está com tudo muito fresco ainda, e sendo que na hora da prova você raramente vai usar essa memória de curto prazo, você vai usar essa memória de longo prazo. Então você tem que forçar ela a entrar nessa memória de curto prazo. O nosso com certeza. É muito seletivo, né? Se você tem que sinalizar que aquelas informações são importantes. E uma das formas de sinalizar é a repetição. Porque se a gente não repetir que aquela informação é importante, o nosso cérebro vai simplesmente descartar aquela informação. Por isso que é muito efetivo as questões que a gente erra. Porque marca de alguma forma, marca e você não esquece. Eu simplesmente lembro de quase todas as questões que eu errei, mas as que eu acertei, eu esqueci várias. Isso a questão é que você responder depois, você precisa ter um pouquinho mais de organização, coisa que eu não tenho. Então, eu prefiro responder no dia seguinte, porque para mim é melhor de me organizar, de lembrar de fazer aquilo, entendeu? Então, eu prefiro fazer desta forma. E aí depois, quando vem a revisão também, né, que no cronograma nos PDFs que eu comprei, tem essa
esquematizada a revisão. E aí você faz questões novamente sobre aquele assunto. Então eu acho que dá uma equilibrada. Mas me diga aí, você responde questões somente depois de estudar algum assunto ou você usa questão para revisar também? Assim, faz determinado tempo que eu não vejo tal assunto, sei lá, licitações, faz um mês que eu não estudo licitações, eu vou responder questões para revisar. Você faz assim ou você só Faço isso também. você acha efetivo, né? É uma boa Faço, eu metodologia. acho ótimo, eu acho ótimo. E eu refaço questões que eu errei também depois de um tempo, tá? Então, para estar sempre em contato com aquele erro, né? Digamos assim. Deixa eu tem uma perguntinha que eu não respondi ainda. Se eu usei Diga. resumos durante a minha preparação. Não, eu não usei resumos. Eu gostava de estudar por resumo, tá? Eu fiz resumo em alguns momentos da minha vida, mas hoje em dia eu acho que assim eu perco muito tempo fazendo resumo. E então hoje em dia eu prefiro estudar pelos grifos mesmo. Vou ver se vai dar certo. Eu tô tentando, experimentando um novo método, né? Então é isso que eu tô fazendo. Não tô usando resumos, eu reviso por questões e relendo a lei referente àquele assunto e os grifos também. É assim que eu tô fazendo. Resumo Isso, eu é acho que acabaram as muito trabalho. questões, as perguntas que eu tinha para que as pessoas tinham me feito. Ah, não, tem uma pergunta muito legal que me fizeram. Deixa eu achar ela aqui. Foi se eu me sentia, como é que eu fazia para lidar com o fato de ver as pessoas, né, seguindo a vida e tendo sucesso, né, na advocacia privada, crescendo na advocacia privada e nas profissões, né? Enfim, como eu disse, eu tenho 27 anos. Eu tenho alguns amigos que já trabalham há 3, 4 anos, né? Porque eu formei com 24. Formei com 24 por aí, enfim, 23, 24. Então eu tenho amigos que já estão ganhando dinheiro, já estão viajando para fora com o dinheiro que eles juntaram e eu tô aqui. Então, mas isso é eu acho que você não tem. A pessoa perguntou se eu já me senti inferior ou perdendo tempo. Eu acho que você tem que pensar por que que você está nessa jornada. Como eu disse, a minha intenção era, eu recusei uma proposta de emprego numa empresa grande que teria possibilidade de crescimento para investir nisso que eu achei que seria uma boa escolha. Então, você não tem que ficar. Eu conversei com a minha psicóloga uns tempos atrás que desde que eu fiz essa escolha, eu jamais olhei para trás. Eu não pensei, poxa, eu podia ter pensado, podia ter aceitado aquela proposta. Poxa, como é que seria? Não, eu fiz essa escolha e eu simplesmente não olhei para trás, eu confiei. Claro que em alguns momentos a fé dá uma estremecida, né? Mas você fica pensando, poxa, será quanto tempo que eu vou ficar estudando até eu passar? Quanto tempo que vai demorar? Mas se quando você escolheu, você pensou todos os prós e os contras e você fez uma escolha consciente, não tem por que duvidar. É só uma questão de tempo até você atingir seu objetivo. Pode ser que demore um pouco mais, mas a gente sabia que não era um planejamento de curto prazo, né? Concurso público é um planejamento de médio a longo prazo. Eu mesma, agora que eu mudei para o PGE, eu não tenho a menor intenção a menor expectativa de ser aprovada antes de 2, 3 anos de estudo, porque eu sei que o nível é diferente. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de que é uma questão a longo prazo, a gente não tem como controlar quando a gente vai ser aprovado. E eu faço terapia, tá, gente? Eu conversava muito sobre isso com a minha psicóloga. Então, mas a gente fazendo a nossa parte, porque eu não sou uma pessoa que eu me enganava, sabe? Eu fechava aqui no meu quarto, falava, pessoal, vou estudar e ficava vendo série. Não, eu batia as metas do dia, mesmo quando eu não queria, mesmo quando eu estava desanimada, porque, como eu disse, eu não tinha outra opção. Eu não tenho Agora, como me essa colocar pergunta no é muito mercado de trabalho. interessante. Essa pergunta que lhe mandaram é muito interessante, porque é normal essa cultura da comparação. Principalmente em tempos de Instagram, hoje em dia, é muito normal você se deparar com
até mesmo de maneira automática, se comparando com outra pessoa, ou com um perfil que você abre lá naquele dia que você estudou quase nada, e você abre o Instagram e tem um perfil que posta 11 horas líquidas, estudou 11 horas líquidas lá no... Às vezes isso tem um efeito de te estimular, dizendo, caramba, essa pessoa está estudando, eu vou estudar também, dá o gás, mas às vezes tem um efeito inverso. Às vezes, muitas vezes deixa triste para baixo, porque você não está conseguindo render e aquela pessoa, às vezes também não rendeu, mas fica postando coisas que Fingindo, não né? condizem com a realidade, e isso acaba prejudicando muita gente, né? Que está ali no Instagram tentando buscar uma motivação, alguma coisa nesse sentido, né? Por isso que sempre que me perguntam minhas horas líquidas, eu não gosto muito de responder, porque assim, por exemplo, essa semana eu tô com outros projetos, né, em vista, até o nosso grupo de estudos, né? Eu não estudei essa semana, se eu estudei 2 horas essa semana, hoje já é quarta-feira, foi muito. Mas eu tenho bons dias que eu consigo render com concentração 6, 8 horas. E nessa quarentena, esses dias têm sido cada vez mais raros, sabe? Então, o que eu estou procurando, na verdade, é reduzir pela metade minhas metas de estudo. Eu estou estudando 3 horas por dia, no máximo 3, 4 horas por dia, assim, líquidos, né? Como eu disse, eu sou muito enrolada, eu demoro 8 horas para estudar 4 horas líquidas. Então, e é isso, sabe? Eu tenho efeito contrário em mim. Eu não me sinto motivada por histórias de sucesso. Eu me sinto motivada por histórias de fracasso. Não que eu deseje o mal para outras pessoas, mas porque eu me enxergo nelas, entendeu? Eu não me enxergo nas pessoas de sucesso. Eu vejo assim, poxa, essa pessoa aqui, que eu sei que ela estuda direitinho, hoje ela não conseguiu estudar. Então tá tudo bem que eu não consegui estudar também. Se eu vejo uma pessoa postando todo dia que ela rendimento altíssimo, passando, indo super bem, 8 horas de estudo diárias, sabe? Estudando doutrina, jurisprudência e conseguindo equilibrar tudo isso, eu me sinto mal e aí é que eu não estudo mesmo. Pra mim, tem um efeito exatamente contrário. Deixa eu te Então, fazer uma eu gosto de pergunta aqui. estudar, eu gosto de estar cercada por pessoas normais, sabe? Que não estudam, que um dia estudam 2 horas e no outro estudam 3, enfim. Isso é totalmente normal, né? Ninguém todo dia vai render 12 horas, 11 horas e 8 horas líquidas. Tem Não, dias que você rende dias uma nenhum. hora e é normal, pô, é normal, isso aí. Mas deixa eu te O fazer meu outra normal é pergunta. render 6 horas por dia, assim, um dia bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que você puxou essa, essa questão aqui. Bem brevemente eu vou perguntar. Concurso público e saúde mental, o que você faz assim para manter em dia e o que você observa? Porque assim, particularmente eu observo que em grande parte, eu acho que até uma vez a gente levantou essa questão lá no Procuradoria em questão, e muita gente falou que fazia tratamento, que ia para o psicólogo, tomava remédio, porque é uma coisa que de fato desgasta muito emocionalmente, né? O concurso público. Então, como é que você enxerga isso aí? Como é que você faz para se manter? Olha, eu nunca tomei remédio, tá? Eu sou muito medrosa, eu morro de medo de ficar dependente química. Então, nunca tomei remédio. O que eu faço eu trato minha ansiedade com homeopatia. Eu fazia acupuntura antes da quarentena e eu fazia terapia também. E mozão também, né? Ouvido ali, nossa, gente chorando. Mas eu dei uma surtada com dois. Eu tava conversando até com a Bela, acho que ela não tá mais na live. Que quando eu comecei a estudar para concurso, começar com a Karina, eu tava numa vibe que eu ficava assim, eu tava estudando 10, 12 horas líquidas por dia. Eu passava o dia estudando. Acordava às 7 horas da manhã e ia até meia-noite estudando. Era só isso que eu fazia. Eu não saía de casa, eu via meu namorado uma vez por mês. Até que um belo dia eu surtei. Eu tive uma crise de ansiedade, assim, sinistra. Eu comecei a chorar e eu não parava, e eu não sabia por que eu tava chorando e eu não conseguia parar. Eu não conseguia me controlar. E aí foi a partir daí que eu falei assim, cara, isso foi uma semana antes da prova. Eu falei assim, cara, isso não dá pra mim, não é essa vida que eu quero. E foi por isso um dos motivos que eu procurei a Karina, pra eu ter um pouco de equilíbrio, sabe? Porque eu surtei legal. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer terapia, comecei a tratar acupuntura e homeopatia, porque eu sozinha não ia conseguir, porque é muito solitário. As pessoas têm uma expectativa altíssima de você, família. Meu namorado é um anjo, graças a Deus eu não tenho que reclamar com relação a isso, mas assim,
família, você mesmo, sabe? Você vendo as outras pessoas, a cobrança é altíssima. Então, a Bela tá falando aí, ó, o concurseiro de 12 horas líquidas existe. Ele existe sim, mas ele surta e aí ele para de estudar, não estuda nada, tá? Eu fiquei um tempo sem estudar depois dessa surtada aí, então eu acho que é possível, você pode, sei lá, pré-semana de prova aumentar sua carga horária, mas não é saudável, a longo prazo vai te deixar doido, tá bom? Então, gente, não façam isso, 6 horas líquidas por dia tá ótimo, 4, 3, o que você tiver. Eu ultimamente estou estudando nem se isso já. Se eu estou estudando 4 horas por dia, eu estou dando graças a Deus. Cara, isso é muito perigoso, porque eu conheço gente que estudava muito, freneticamente, e teve que começar a tomar remédio porque não deu conta de controlar as crises de ansiedade. E hoje em dia, infelizmente, pessoas com potencial altíssimo que pararam de estudar porque não se sentem mais dispostos, não absorvem mais o conteúdo, porque é um efeito colateral, infelizmente, do remédio, de alguns remédios. E você tem que se atentar para isso, para não cair nisso, porque às vezes prejudica muito, muito, muito. Não, é muito pior, né? Eu, graças a Deus, depois dessa surtada, eu vi a luz, sabe? E aí, eu não faço mais isso, gente. Juro pra vocês. Por isso que eu não estudo final de semana. Final de semana, eu deito, sento no meu sofá, sábado de manhã, e saio só domingo à noite. Porque eu vejo série, vejo livros. Enfim, né? Não sei o que a gente faz hoje na quarentena, é só isso, né? Mas, então, assim, a gente tem que procurar, porque como eu disse, isso não é um sprint. Dá para concurso, não é um sprint, é uma maratona. Você não vê o povo da maratona correndo, sei lá, não sei qual a velocidade que as pessoas correm, mas enfim. Você não vê a pessoa disparando, ela vai constante e firme, mantendo a velocidade estável. Eu acho que é sobre isso que é estudar para concurso. É sobre constância, não é sobre quem estuda mais, não é sobre quem estuda menos, é quem consegue manter aquela constância. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Constância, gente. Exato. Isso aí, tipo, Zilbo, não é intensidade. Você pode dar um sprintzinho no final, quando já está ali nas últimas semanas de prova, você dá aquele gás para fazer uma revisão legal. Geralmente, por exemplo, segunda fase, arrisca alguma coisa ali que envolve licitação e contratos. Essas coisas que geralmente caem, você vai, faz essa revisão rápida, tenta marcar uma revisão bem ampla para você garantir algumas questões. Isso aí eu acho que vale a pena demais. Aí você dá uma forçada a mais, passa um pouco do seu horário limite, acorda um pouco mais cedo, dorme um pouco mais tarde, mas todo dia isso aí você vai acabar prejudicando sua saúde e comprometendo seus estudos a longo prazo. Acordar mais cedo não, porque minhas 7 horas líquidas, se tem uma coisa que eu faço sempre, 7 horas líquidas, 8 horas líquidas é dormir, tá? Eu durmo e muito, eu sou muito boa de dormir, tá? Então, eu acho que eu não abro mão do sono, gente. Se pessoa com sono, ela fica doida. E é até ruim para estudar, né? Porque você estudar, ela demanda muito da sua capacidade mental. E quando você está com sono, você começa a ler e dá mais sono. É muito pior. Você não vai conseguir render nada, você vai ler e vai ficar embaralhando na sua cabeça. Então, nem tente, nem force estudar com sono, que você não vai conseguir. Vai ficar só se enganando. Com certeza. Então, assim, para terminar, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, mas eu acho que eu tenho 3 dicas, assim, que se eu pudesse, eu teria começado desde o começo, sabe? A primeira é lei seca. Leia lei seca. Não abra mão da lei seca, porque é a lei seca que vai te aprovar. Durma com a lei seca, acorde com a lei seca. É o mais importante de concurso público, é a lei seca, tá bom? A segunda, faça terapia, durma 8 horas por dia. E a terceira é, saiba respeitar o seu limite. Não adianta você passar o seu limite para estudar mais horas, ou então ficar ali fissurado no final de semana para estudar, porque você está vendo coleguinha no Instagram estudando. Se você já bateu suas metas durante a semana, cara, beijo, tchau, eu fecho meu livro, eu só pego de novo segunda-feira. Porque a gente não é uma máquina, sabe? E ainda mais eu que eu estava acostumada
assim, a sair sempre, sabe? Viajar antes disso, não é uma coisa que você fecha um livro, vou mudar minha vida todinha, sabe? Eu acho importante essa rede de apoio. Gente, a gente tá chique, o Fernando tá na nossa live. Então, assim, eu acho importante também ter uma rede de apoio, você não viver só para estudar, sabe? Porque você não consegue manter isso a longo prazo. Então, eu acho que é muito importante você ter essa noção de que o concurso público ele é um projeto de médio a longo prazo, entendeu? E então, se você gastar toda a sua energia ali naquele primeiro ano, naqueles primeiros 6 meses, você não vai aguentar. Então, saiba, saia sexta-feira à noite, saia sábado à noite, saia com o namorado, com amigas, vai pra balada, sabe? Final de semana, tá, galera? Durante a semana não pode, não. Mas, e volte, sabe, durante a semana com gás renovado, porque era isso. Às vezes que eu me forçava a estudar sábado e domingo, chegava segunda-feira e não rendia nada. Então não adiantava de nada, sabe? E a Isso que a nossa Mari vez falou na aí, fila ó. vai só chegando, né? Concurso público, ó. Ai, meu Deus, concurso público é parte da nossa vida, não é nossa vida. Isso é realidade, gente. Não adianta você abdicar a mão de todas as outras áreas da sua vida, porque depois você passa e aí você fica frustrado, porque foram anos ali que você não aproveitou, sabe? Então, é isso. Acho que esses são meus 3 conselhos. Lei seca, terapia, dormir e não leve concurso público a ferro e fogo como se fosse a única parte da sua vida. A vida tá além do concurso público. É só o começo da sua vida, na realidade, né? Se Você Deus tá quiser, gente, eu ainda quero ser muito rica, tá tentando. doido? É só o começo da sua vida, não é toda a sua vida, né? Mas eu reconheço que é uma grande parte, assim. Eu acho uma parte fundamental, porque você tá. É um projeto muito de crescimento pessoal, de suas metas, assim, suas conquistas, e a gente cresce muito, né? Eu acredito que, tipo, o Com Manuel que certeza. começou a estudar para concurso não é o mesmo Manuel que agora, depois do caminho que eu já tive. Não mesmo. A trajetória do concurso muda muita gente, né? A gente amadurece muito. E muitas vezes a galera não entende. Eu tenho certeza de todo mundo aqui que começou a estudar para concurso, tivesse passado no primeiro concurso de cara, não teria Nossa, eu ia ser exercido, insuportável, meu Deus. E não quase isso teria, aconteceu, tá? não iria exercer bem o cargo, sabe? Não iria exercer bem o cargo. Eu tenho certeza disso. O concurso é incrível, o estudo para concurso público, você vai, de fato, amadurecendo em muitos pontos. Amadurecendo para quando você chegar lá, você, de fato, conseguir desenvolver o seu trabalho bem. Porque, no final das contas, o concurso público é para você desenvolver uma função pública futuramente e você tem que fazer isso de uma maneira adequada. Não é chegar Com lá e responder certeza. questão de QC. Você não vai sentar e responder questão de QC quando chegar lá. Você vai estar Vai pegar lidando com problema, vai vidas, né? resolver. Vidas, Ainda mais se você exatamente. tiver prova de carreira, você vai estar lidando diretamente com a vida das pessoas. A Beatriz, que vai entrar na Procuradoria de Areal hoje, definitivamente não é a Beatriz que fez a sua primeira prova lá em Itatiaia. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais humilde, eu tenho certeza disso, porque eu achava que eu ia arrasar. E a primeira prova que eu fiz, gente, eu fui muito bem. Foi uma sorte danada, eu fui muito bem. Se a prova não tivesse sido anulada, que ela foi anulada a prova, eu teria entrado e ia ficar me achando. Passei na primeira prova que eu fiz. Isso não teria sido bom pra mim, não teria sido bom para as pessoas que eu ia ter contato, sabe? Então, eu acho que concurso público te transforma, sabe? Então, não vou ficar aqui romantizando, falar que é legal, que é bacana, mas você tira algumas coisas boas daí, dá pra você tirar Não, sinceramente eu acho umas coisas boas bastante daí. legal. Eu acho Manuel, legal você você. não conta, cara. Eu não vou contar o seu segredo, não, hein? Porque as pessoas vão parar de te seguir, mas. Eu acho que aí não dá pra gente romantizar, sabe? É difícil, é solitário, porque as pessoas com quem você convive não entendem, geralmente elas não entendem. Por isso que é tão importante ter essa rede de apoio. Então. Mas eu acho que dá pra você tirar coisas boas, sabe? Dessa jornada. Você começa uma pessoa e sai outra, espero eu, muito melhor. Se você tá saindo uma pessoa pior, volte 3 casas e comece de novo, porque você tá fazendo Exatamente. errado. Porque assim, eu acredito que
A gente se transforma procurador. Isso aí eu sempre falo para todo mundo que vem falar sobre concurso público comigo. A gente se transforma em procurador toda vez que a gente senta para estudar. Não é aprovação, não é seu nome lá no Diário Oficial dizendo que aquele cargo é seu que vai lhe fazer procurador. É você sentar e estudar todo dia. Todo Raquel, dia que você eu tem que calçar os sento, tapetes da humildade. tem que alçar os papetes, né? Mas, retornando aqui, toda vez que você senta para estudar, você se torna um pouco aquilo, mais um pouquinho procurador, mais um pouquinho juiz, mais um pouquinho promotor. Não é a aprovação. A aprovação é só um ato formal, mas você está se tornando juiz toda vez que você senta para estudar. Você está se tornando procurador toda vez que você senta para estudar. Não é, a aprovação, claro, é o ato formal que vai legitimar isso, mas o estudo é você se autoconhecer, você amadurecer, saber suas fraquezas, trabalhá-las, né, e seguir. Isso, para mim, é essencial. É isso, gente. Alguma pergunta final? Alguma coisa aí que vocês querem saber da minha vida, da vida do Manuel também, nosso grande host. Espero que este vire um quadro aí permanente no seu Quadro no perfil, Instagram, amigo. né? Chama o Vitor para próximo papo com o Papete. Vou chamar o Vitor, o Vitão, aprovado na PGM. Marabá. Não, eu li a Rafael, o Vitor. Rafael Vitor. Foi aprovado na PGM Marabá. Tem o Vitor também, um colega meu aqui do Rio Grande do Norte, que foi aprovado Eu acho que a na próxima PGM pode ser a Mari, porque Rondonópolis. ela foi aprovada também, ó. A Maríndia foi aprovada em 4º lugar, tá, gente? E ela também A Mari é uma também. nossa prodígio aí, 1 ano de estudo, eu acho, né? Também. A Mari também está colhendo os bons frutos aí nos concursos públicos. Eita, Zilvio, o Com segredo aí é muito secreto, cara. o segredo do Manuel, se eu contar, todo mundo vai dar um follow nele por questões de positividade tóxica. Não pode, não pode. Vamos encerrar então, amigo. Foi ótimo. Muito obrigado por me receber. Eu agradeço aí a participação e vamos ver se a gente faz Olha outras quem lives chegou aí. aqui, gente! Olha aí, a famosa Ágata, que dava nome ao Instagram. Dona e proprietária do Instagram. É isso aí, Bia. Eu agradeço pela participação e tamo junto. Vou encerrar aqui a live, pessoal. Vou deixar salvo aí. Olha aí, os aprovados na Beijinho. PGM Campo Grande. Cara aí. Um abraço aí para todo mundo que foi aprovado nessa PGM. Que é uma PGM muito massa, top. É isso. Abraço aí para vocês, pessoal da live. Muito obrigado por estar aqui assistindo. Deixa isso. salve a live, amigo. Vou deixar salva. Então tá bom. Beijinho, tchauzinho.